Vamos lá ver a quantidade de estragos que isto tem. Uma das críticas habituais é decidir até que ponto é que uma coisa poderá ser trabalhada ou salvada ou não. Isto está tudo podre. Tudo podre. Tudo a cair. Tudo a cair. Completamente tudo podre. Terá que ser tudo reconstruído. Um projeto e peras. Muito trabalhinho com fartura aqui por fazer. Será que vale a pena? Será que se consegue fazer? Este é o grande resultado de quando se faz reparações de colocar betume, massa por cima de podres sem tratar dos podres. Ou seja, eu vou tentar puxar aqui um bocado, se conseguir ver ao sol. Isto é o que resta da chapa original da carrinha. Basicamente é tudo podre. Desfez completamente. E tem aqui muita lá dentro para sair ainda. O que é que se pode fazer com isto? Esta superfície toda vai sair fora. Vou ter que tirar os apoios pelo lado dentro também. Vou ter que tratar esta parte inferior e interior também. Mas basicamente o que vai acontecer é que esta superfície é metida para dentro. Tem mais de um dedo de profundidade em relação à superfície. Tem aqui este pequeno desnível e depois entra para dentro, em toda a área. Isto é tudo metido para dentro. E eu vou querer que esta chapa fique aqui à face. Por isso vou ter que alterar esta parte toda e esta superfície sair para fora. Obviamente reparando tudo o que está à volta. Vai ter que se começar de dentro para fora, mas isto vai ter que sair tudo fora. É bastante importante usar luvas porque estas superfícies são relativamente afiadas e cortam facilmente os dedos. Isto está-se tudo a desfazer. Uma fonte de infecções facilmente. O problema adicional é que isto, caindo lá para dentro, vai acabar por acumular-se no interior, lá no fundo. Ver se consigo focar. Não interessa. Vai por aqui abaixo e vai acabar por apodrecer também a zona inferior, que eu também vou ter que tirar, porque também já tem pontos de podres e ferrugens, mas aquela porcaria toda que cai daqui acima por lá abaixo, acumula-se tudo aqui e vai apodrecer tudo de dentro para fora. Portanto, vai ser necessário cortar isto e tirar todo o lixo que lá tenha dentro, além de tratar esta chapa exterior. Vai ter que se retirar toda a porcaria que lá está e procurar a chapa que esteja ainda saudável, sem podres, sem ferrugem. Tenho o sol de frente, mas não ajuda muito. Nós vamos tentar tirar aqui um bocado de fita e ver o que está por baixo. Tudo podre. Tudo furado, tudo podre. O que é que eu vou fazer por agora?
vou aplicar nova fita aqui, nesta parte, para tapar esta fenda, enquanto vou limpar a parte de cima, tirar os restos de podre que lá tem, para evitar que todo o lixo que vem daqui, que entre por aqui abaixo e que vá lá para dentro, para fazer ainda pior enquanto não é tratado a parte de baixo. Então vou fechar esta parte toda com nova fita e vou retirar aquela parte superior que está tudo cheio de restos de chapa podre. Estou aqui a retirar a fita na parte superior. Ainda temos aqui um bocadinho de chapa saudável. E logo a seguir um grande buraco. Opa. Saudável? Mais ou menos. Por trás deve estar tudo podre. Agora já se consegue meter os dedos. Olha, até nem está muito mal aqui. Tem aqui uns podrezitos e tal. Mas não está assim tão mal como esta parte. Aqui tem um bocadinho de um buraco. Coisa pouca. Isto passa. Um bocadinho com a leveda. Está bom. Como costuma dizer. Vai ser um projeto. E peras. E é para este buraquinho. Que maravilha. Isto é só a ponta do iceberg. Uns pedaços de fita de pintura de 50mm por cima e maravilha! Está como nova. É para isto. Isto agora é espetar-lhe massa para cima, tinta e está a andar. Acha? Isso foi o que fizeram antes. Não vai ser o que vai ser agora. Mas agora com esta parte fechada, o que cair aqui já não entra lá para dentro. Portanto, pode-se começar a limpeza na parte superior. Ao trabalho! Fita de pintura posta provisoriamente para proteger o lixo de cair para dentro do espaço da carrinha. Vamos lá então. Vou tentar colocar isto de uma forma que se consiga ver. Salientar que eu não estou a usar ferramentas nenhumas, isto é só com os dedos. Só a mão. Sem o mínimo esforço. Como se pode ver, isto é podre coberto com tinta. Podre. Seguro pela tinta. É o que se passa aqui. Tudo podre. A tinta é que está a segurar este conjunto todo. Vamos ver se consigo focar aqui um bocadinho melhor. Aqui está um bocadinho mais sólido, que apanhar esta aba de cima, mas esta parte inferior completamente desfeita. Parece minério. Se calhar isto é Minecraft.
aqui uma grande cratera e, como se pode ver, o motivo de ter colocado a fita em baixo foi para impedir que todo este pó de metal podre caísse lá para dentro. Ali atrás ainda não vou tocar. Ainda falta tirar ali mais material. Ver se consigo focar. Aqui não há dúvidas. Temos um grande acesso à parte interior. Não é Photoshop, não é? É para isso. Maravilha. Entretanto, apercebi-me também que muito do que está aqui, não é só daqui, desta parte, é também da parte superior, que está a apodrecer nesta borda toda, por aqui afora, e cai para dentro. Porque eu daqui consigo ter acesso à parte superior com os dedos. Ou seja, eu estou agora aqui a tirar da parte de cima. Maravilha! E uma perfeita ilustração daquilo que eu estava a dizer é que tenho aqui este buraco. Eu consigo pôr aqui a mão e... Oi! Olha ali o meu dedo! Ops! Viste? Maravilha! Um buraquinho novo! Olha o meu dedo ali a espreitar! Isto é uma festa! Uma das dúvidas que tenho é sobre esta calha que tem aqui por cima, que aqui em alguns sítios já não existe, foi completamente destruída. Aqui ainda tem um bocadito. Estou a tentar perceber como é que isto é feito, se é o tejadilho que vem de cima e faz um bordo e depois une com os baixos e faz outro bordo, embora tenha aqui uma saliência. Aqui foi reconstruída com um betume, obviamente caiu tudo. Aqui ainda tem um pedaço. Se souberem como é que isto é feito, se tiverem ideias, estou na dúvida se vale a pena fazer com a calha ainda ou ficar sem a calha, tudo direto. Comentários estão à vontade. Temos aqui um pedaço. Como se pode ver, isto está bem maduro. E como se pode ver aqui na ponta, vou tentar focar isto melhor. Isto é feito com massa. Já não é chapa. Já não era chapa há bastante tempo. Foi reconstruído desta forma com massa. Aquela parte azul, não há chapa azul. O sol também não está a ajudar. Nem a focagem. Vou tentar ir mais para aqui. Aqui vê-se melhor. Isto azul é massa. Aliás, isto parte-se tudo. Vou tentar partir isto com a mão. Ops, partiu-se. Massa. Ok? É aqui. Está com dificuldades em focar. Massinha. Tudo reconstruído com massa. Uma coisa tenho que admitir, os tipos que reconstruíram esta carrinha eram artistas. Olha que para reconstruir isto com massa, que isto é tudo massa, esta parte, a ver se consigo tirar isto, mais massa, aqui, massa, mais massa, aqui também massa, tudo massa. Eram artistas, tem que se admitir. Temos aqui uns pedaços de restos de chapa. Vou tentar tirar aqui mais um pedaço. Ei, é para este minério espetacular. Tem umas cores fixes.
E um relevo impecável. Bonito, hein? Se isto focasse. Ups, parte-se. Muito sólido. Aqui a tentar filmar a parte interior. Isto tem um conjunto de formas um bocado complexas. Foca ali dentro, lá para dentro, foca lá dentro. Isso aqui é difícil. Tenho que manter isto aqui. Então temos a parte superior. Há ali a parte interior também. De cima. Que vem juntar aqui. Este controle hoje é difícil de filmar. Temos ali a parte superior, que vem aqui juntar a esta, e depois temos ali a parte que desce, que vem juntar a esta. Ou seja, a ver se eu consigo mostrar agora. Dali temos a parte do tejadilho de cima, que vai fechar junto com esta, junto ao forro, e vem fechar aqui. E esta vem juntar aqui. O que quer dizer que qualquer umidade que ficasse presa entre este interior e a parte do teto exterior, acumulava-se tudo aqui dentro. Então, não é de estranhar que isto apodreça tudo interiormente. Ora bem, encontrei aqui uma utilidade para este rebordo, na carrinha, que é de segurar aqui a minha folha dos rabiscos. Fiz aqui uns gatafunhos, em que vamos tentar analisar como é que foi feita a estrutura da carrinha, em que aqui em cima esta linha que vem por aqui e acaba aqui é esta zona superior do tejadilho. Eu cheguei a esta conclusão deste formato estudando aqui este amontoado de podre e este rebordo aqui em cima entra nesta calha e para ali. Esse detalhe eu consigo vê-lo aqui, nesta parte. Aqui vem a parte do tejadilho e acaba aqui, junto com esta calha. Esta calha não é parte do tejadilho. O tejadilho acaba aqui. E depois, esta parte da calha, pelos pedaços que tirei dali de dentro, pareceu-me que inicia aqui, passa por baixo e acaba aqui. Porque encontrei pedaços desta calha agarrados a esta parte que vem de cima, mas não continuavam, ou seja, esta e a calha também não fazem parte da mesma peça. Esta vem da parte de dentro da carrinha, juntava aqui e depois vem para baixo, faz o rebordo e acaba aqui. Ou seja, é a parte que vem dali de cima, por aqui, dá para ver aqui que está separada, ok? Depois aqui que eu vi que tem pedaços desta aba que iam ali para dentro. Aqui podemos ver o pedaço que eu me baseei para dizer que a aba é por fora, vai adentro e acaba nesta parte. Depois aqui é a parte interior superior. Olha lá cá. E depois faz o rebordo por aqui abaixo, entrava para aqui e acaba aqui, porque aqui esta já é outra que começava aqui. Há aqui pedaços que se consegue ver, aqui começa uma chapa nova. Esta de cima fazia o rebordo e entrava para dentro. E depois por dentro, esta zona dá para ver por dentro da carrinha, que é uma abazinha pequenina. Aqui está unida por pontos com esta parte de cima. Faz o rebordo interior, que se vê para lá dentro da carrinha, e junta aqui embaixo novamente. Qual é que é o problema principal? Esta zona superior do tejadilho, por fora e por dentro, é a mesma peça. Quer dizer que qualquer umidade que esteja dentro da carrinha vai por dentro do tejadilho e acaba acumulada aqui neste cantinho. Ou seja, é a forma ideal disto tudo
apodrecer nesta zona com umidade proveniente de dentro. Também por fora, isto deveria ser fechado com um selante, tipo uma massa ou um betume, alguma coisa para selar esta fenda, porque a água por fora que escorre por aqui acumula-se nesta zona, a escoar, obviamente, mas se houver aqui uma mínima falha, é um ponto de entrada da umidade para entrar por aqui e mais uma vez apodrecer toda esta zona. Ok? Se eu não estiver correto, ou se acharem que é de outra forma, estejam à vontade, publiquem nos comentários.